Com a palavra, seus vereadores. Solicito ao vereador secretário registrar as presenças no plenário. Registro a presença aqui no plenário da senhora Lindaura Rocha, Elbert de Oliveira Silva, Maria da Conceição Vilela, Ângela Maria Soares Moreira, Flávia de Fátima Silva, Pedro de Jesus Júnior, Marlon Fernandes dos Santos, Ivanete Gonçalves Marques, Vanderlei Parcelli Dias Rodrigues, Denis Rodrigues de Jesus, Eustáquio Pisani, Áurea Dias, Marília Abreu Glória, Cristiane Pereira Leite, Paulo Guimarães, Conceição Vasconcelos, Euclides Aparecido Fernandes, presidente da Associação do Bairro Santa Cruz, Maria da Glória Gonçalves, do Conselho de Saúde, Jackson José da Silva, Geraldo da Silva Pereira Leão, da Rádio Comunitária. Encaminho ao plenário e às comissões permanentes. Projeto de Lei Complementar 04/2017. Altera os artigos 53 e 54 da Lei nº 910, de 18 de novembro de 1976, que contém o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Curvelo e da outras providências. A proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 37/2017, que altera a redação das linhas F, G e H do parágrafo 2º do artigo 45 da Lei Orgânica do município de Curvelo. Projeto de resolução 05/2017, altera a redação dos incisos 4º, 5º e 6º do artigo 30, acrescenta o parágrafo ao artigo 100 e altera a redação do parágrafo 2º do artigo 107 da resolução 05 de 27 de julho de 1990, que contém o regimento interno da Câmara Municipal de Curvelo. Solicito aos vereadores permissão para inversão de pauta, possibilitando antecipar tribuna livre, com pronunciamento do autor, do orador, senhor Pedro de Jesus Júnior. Está em discussão. Está em votação. Aprovado por unanimidade. Convido o senhor Pedro de Jesus Júnior para ocupar a tribuna dessa casa pelo prazo de 10 minutos, com o tema Jovens em situação de risco mediante as drogas. Informo ao senhor Pedro que, após o pronunciamento, a palavra será concedida aos vereadores para indagações ao orador, sendo 3 minutos para as perguntas e 2 minutos para as réplicas. Só um minuto. Eu gostaria de uma informação. Eu desfaço a mesa diretora para poder assistir lá embaixo a explanação e apresentação do senhor Pedro de Jesus Júnior. Senhores, excelente noite. Os meus cumprimentos à mesa diretora, ao público, aqueles que nos assistem online, aos vereadores e vereadoras aqui presentes, bem como o meu irmão Denis Rodrigues de Jesus, pessoa por quem eu também luto. E só fazendo uma correção breve com relação ao tema, nós precisamos, eu enquanto pessoa com deficiência, nós precisamos colocar algumas questões que necessitam ser muito claras com relação à segurança de nós,
pessoas com deficiência em todos os âmbitos em nossa cidade. Agradeço também a presença sempre constante da minha esposa, Flávia de Fátima Silva, que nas idas e vindas da luta pela pessoa com deficiência vem me apoiando de forma muito precisa. Eu gostaria de iniciar a minha explanação deixando algumas coisas muito claras. Nós, deficientes, não precisamos de pena. Nós não precisamos, de nenhuma forma, que alguém nos ofereça esmolas. Nós precisamos de condições dignas de sobrevivência. Nós precisamos, acredito que esteja um vídeo ao fundo, onde eu me encontro na Praça Benedito Valadares. Um dos lugares mais lindos que existe em Curvelo. Mas nós precisamos muito mais do que a Praça Benedito Valadares. É um direito nosso, enquanto pessoa com deficiência, é um direito humano e constitucional, ir e vir com segurança. Eu gostaria de pedir ao presidente dessa casa e aos demais espectadores a permissão para que a minha esposa leia um texto de minha autoria e proposições, haja vista que, infelizmente, eu tive um problema técnico com o meu computador e não vou poder transcrevê-lo nesse momento. Resgatando a dignidade da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Baseando na Lei número 13.146/2015, bem como no artigo 5º da Carta Magna e em outras legislações afins, concernentes à assistência e amparo à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, faz-se necessárias, de forma urgente, proposições de políticas públicas, bem como adequações a curto e médio prazo, no tocante a melhorias notáveis e administrativas no mobiliário urbano e na conscientização quanto à pessoa com deficiência, que, por sinal, é também eleitor, consumidor, arrimo de família, religioso, ou seja, um agente, ator social, como qualquer outro cidadão, cumpridor dos seus deveres e detentores de direitos. Cabe a nós, enquanto sociedade organizada e poder público, garantir o direito de ir e vir, que, além de ser um direito constitucional, trata-se de um direito humano. Faz-se necessárias urgentes atitudes a fim de assegurar a não retroação da pessoa com deficiência, a marginalização a qual, em tempos progressos, se manteve submetida pelo preconceito. Aos deficientes é imposta a obrigação de mostrar à sociedade, nem sempre muito consciente ou compreensiva, que nos tratamos de seres humanos que, apesar de nossas limitações, podemos viver condignamente. Cabe a nós provar que somos capazes de dirigir famílias, trabalhar, legislar e viver de forma adequada, se nos for oferecidas condições dignas para tal, além do que nossa limitação não nos torna desobrigado ao voto, em suma maioria. Resta-nos, portanto, a esperança de que nossas figuras públicas, aqui presentes, que dizem ser representantes do povo, promovam ações em favor daqueles a quem é imposto o dispêndio de força, muitas vezes hércula, para garantir o mínimo de dignidade em sua sobrevivência e reconhecimento social. Segundo informações do IBGE, 6,2% da população brasileira possui algum tipo de deficiência, informação extraída do site da EBC. A Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, considerou 4 tipos de deficiências: auditiva, visual,
física e intelectual. O levantamento foi divulgado no dia 21/8/2015 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e feito em parceria com o Ministério da Saúde. Dentre os tipos de deficiência pesquisados, a visual é a mais representativa e atinge 3,6% dos brasileiros, sendo mais comum entre as pessoas com mais de 60 anos, 11,5%. O grau intenso ou muito intenso da limitação impossibilita 16% dos deficientes visuais de realizarem atividades habituais, como ir à escola, trabalhar e brincar. A mesma pesquisa mostra que 0,4% são deficientes visuais desde o nascimento e 6,6% usam algum recurso para auxiliar a locomoção, como bengala articulada ou cão-guia. Menos de 5% do grupo frequentam serviços de reabilitação. O estudo mostra também que 1,3% da população tem algum tipo de deficiência física e quase a metade total, 46,8%, tem grau intenso ou muito intenso de limitações. Somente 18,4% desse grupo frequentam serviço de reabilitação. Ainda segundo o IBGE, 0,8% da população brasileira tem algum tipo de deficiência intelectual e a maioria, 0,5%, já nasceu com as limitações. Do total de pessoas com deficiência intelectual, mais da metade, 54,8%, tem grau intenso ou muito intenso de limitação e cerca de 30% frequentam algum serviço de reabilitação em saúde. Os percentuais mais elevados de deficiência intelectual, física e auditiva foram encontrados em pessoas sem instrução e em pessoas com ensino fundamental incompleto. A Pesquisa Nacional de Saúde consultou 64 mil domicílios em 2013. TAGES. Pesquisa Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, deficiência visual, deficiência física, deficiência auditiva, deficiência intelectual. Haja vista informações subtraídas da Cartilha do Censo 2010, Pessoas com Deficiência. 2012, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Secretaria Nacional da Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Coordenação Geral do Sistema de Informações sobre a Pessoa com Deficiência. Segundo a cartilha, no ano de 2010, tínhamos 45.606.048 deficientes visuais, residentes no Brasil. Ainda segundo a mesma fonte, 8,3% da população brasileira, no ano de 2010, possuíam algum tipo de deficiência. Haja vistas as informações acima relacionadas, anexadas à aprovação da Lei 13.146/2015. Cabe a nós, enquanto sociedade e poder público, desenvolvermos ações a fim de possibilitar a promoção e o resgate da dignidade dessa parcela tão importante da nossa população, que é também eleitora. A Declaração Universal dos Direitos Humanos dispõe em seu artigo 26 que toda pessoa tem direito à educação obrigatória e gratuita, na educação infantil, fundamental e média. No disposto pelo artigo 5º da Carta Magna, no que se concerne ao princípio constitucional da igualdade, também podemos vincular de forma direta a pessoa com deficiência. Haja vista os dizeres: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Alguns municípios brasileiros, preocupados com esta parcela importante de suas populações, já desenvolveram leis municipais específicas, o que é o caso do município catarinense de Joinville. Proposições. Primeiro, propor adequações em locais públicos ou espaço privado de uso público
no tocante à melhoria de acesso às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, a fim de garantir-lhes o pleno direito de utilização em igualdade com outrem. Segundo, efetuar palestras de conscientização quanto às formas de lidar com a pessoa com deficiência na sociedade, em seus diversos setores, trabalho, educação, convivência social e outros, sendo estas em escolas públicas e particulares, empresas e demais setores sociais plausíveis. Terceiro, efetuar levantamento efetivo junto à sociedade, a fim de cadastrar as pessoas com deficiência, no intuito de desenvolver ações e políticas públicas para que o concerne-se a causa da pessoa com deficiência, bem como a idosos e demais pessoas com mobilidade reduzida. Quarto, promover ações que sinalizem ou dar andamento a fins, para que se concerne ao cumprimento das leis que assistem as pessoas com deficiência, encaminhando aos órgãos responsáveis, quando necessário, para que se faça cumprir ações e atitudes necessárias para o correto cumprimento destas leis, tendo como base fundamentora a Lei número 13.146/2015, de 6 de julho de 2015. Quinto, conscientizar famílias e pessoas com deficiência pertinentes à necessidade de capacitação e convívio social por parte destas. Sexto, propor e dar andamento a projetos que visem a melhoria de condições de sobrevivência das pessoas com deficiência, apoiando a causa de forma incondicional. Sétimo, propor parcerias diversas sem nível social, possibilitando entre sociedade, poder público, pessoa com deficiência e entidades afins, a vinculação e assistência direta à pessoa com deficiência e idosos. É importante, porém, recordarmos que ações como estas nos colocam no dever de fiscalizarmos em todos os âmbitos possíveis, não apenas no âmbito de assistência social, ações promovidas em favor e em desfavor das pessoas supracitadas, havendo a necessidade de criação de um órgão de governo ou superintendência específica para tal. Devemos nos recordar que, enquanto pessoas, somos todos pecadores e, como cristãos, o pecado concerne em ser nossa mais grave e severa deficiência, nos obrigando a assumir esta causa como nossa própria bandeira. Mesmo que nos julguemos porcentualmente normais, não devemos nos abster de que, enquanto pecadores, somos absolutamente todos deficientes e que as piores deficiências são aquelas que não se podem enxergar, aquelas que estão no caráter. Obrigado. Obrigado, Flávia. Obrigado a atenção de todos. E, enfim, na verdade, esse texto diz basicamente o que eu gostaria de dizer nessa tribuna. É responsabilidade de todos nós cuidar dos nossos idosos, deficientes, dos nossos jovens, daqueles que, por algum motivo, estão no mundo das drogas, no caminho que, por muitos de nós, é considerado torto. Então, cabe a cada um de nós sermos tenentes por essa causa. Eu agradeço a Flávia, a todo mundo da rede social que me apoia. Eu não vou citar nomes, claro, seria muitos. E conto com o apoio da mesa diretora, com o apoio dessa casa, independente de filiação partidária. Nós devemos fazer uma política voltada para o coletivo. E o coletivo engloba também as pessoas com deficiência, que necessitam especial atenção e a têm garantida por lei. Eu, infelizmente, passei por uma situação bem constrangedora na Avenida Dom Pedro II, onde, por não ter canteiro central, eu vinha sofrer um abarroamento, vindo a sofrer ferimentos. Já
divulguei, inclusive, na internet, tem no pendrive que está rodando, esse vídeo. Denunciei uma obra na rodoviária, onde bati também com a cabeça por não ter sinalização adequada. Muito complicado. Denunciei quando eu não posso utilizar-me de uma rampa elevatória, se eu fosse um cadeirante, né, Denis, como você é. Eu não posso pegar o Denis, meu irmão, e descer aquela escada da rodoviária. Cadeira de roda não voa, poxa. Então, é no mínimo covardia alguém dizer-me que está tudo perfeito, está tudo bom demais. Está tudo bom demais para quem? Para o idoso que precisa atravessar uma rua onde a faixa de pedestre se encontra apagada, obsoleta. Sem dizer naquelas caçambas, né? É muito bacana. Gente, não é caso de rir. Mas dá uma peitada numa caçamba daquela, eu vou falar com vocês. É desagradavelmente. Viu? É uma situação que, francamente, não dá para entender. Não dá para entender que o engenheiro não sinalize de forma adequada um local onde tem uma caçamba daquela de entulhos. Aquilo ali, a bengala passa debaixo, o peito do cego fica. Tá? Ah, mas não pode dizer cego. Pode. Dependendo da situação, pode. Porque é assim que a sociedade vê. Não adianta achar bons e bonitos, belos termos para denominarmos-nos, se não somos respeitados nos mínimos direitos que temos. Então eu encerro pedindo a essa casa, ao poder público, ao poder executivo, especial atenção para essa causa. Essa causa que não é minha, essa causa que é de cada um que tem uma avó, de cada um que tem um deficiente, de cada um que nem sempre tem alguém com deficiência, mas que sabe que um dia pode envelhecer, que sabe que o trânsito é uma fábrica de pessoas que perdem a visão, que perdem os movimentos. Infelizmente, o meu irmão, Denis, se acidentou e hoje está da forma que está. Não pode mais andar devido a um acidente de trânsito. E é pelo Denis, e por mim, e por essa causa, que se for necessário, eu derramo meu próprio sangue, a busca de melhores condições para todos nós. E onde passa uma cadeira de roda, passa um deficiente visual, passa um idoso, passa uma gestante. Aonde vocês melhorarem para um deficiente, vocês vão estar melhorando de forma coletiva. Eu agradeço a atenção de todos. Agradeço, senhor Pedro. Eu vou passar para os vereadores fazer as explanações. Desde já, Pedro, já conversamos anteriormente, já se sinta convidado para os trabalhos que vamos estabelecer aqui nessa casa, para criar aqui em Curvelo legislações de maior acessibilidade e mobilidade urbana. Com certeza você vai ser convidado a fazer parte dessa equipe, para não dar subsídio, porque você tem grande experiência, a gente já conversou antes, já passou para a gente material, e com certeza esse ano nós vamos aprofundar e realmente vamos fazer uma legislação aqui no Curvelo nesse sentido. Só queria corrigir aqui uma falha. O tema anotado aqui era jovens em situação de risco mediante a droga. Não, é acessibilidade e mobilidade urbana. Esse tema de drogas é para a próxima reunião. Tá? Houve uma inversão aqui de pauta. Então, com a palavra os seus vereadores para que desejam fazer indagações. Com a palavra o vereador Luiz Paulo Guimarães, pelo prazo de 3 minutos.
boa noite novamente, dispenso as demais formalidades. Primeiro, eu quero parabenizar o Pedro e a sua esposa Flávia, que sempre, como ele disse, está apoiando ele nas ações. A gente acompanha o Pedro nas redes sociais, a luta pela acessibilidade, a dificuldade que ele passa, não é de hoje. A gente sabe que a acessibilidade é essencial que as pessoas tenham condição de sair de casa, que tenham condição de ter sua mobilidade respeitada. Eu quero falar, Pedro, que aqui você tem um amigo e um companheiro dessa luta. Ontem me procuraram numa pinguela da rua Santo Antônio da Estrada com a Serra Verde, que tinha uma cadeirante que não estava tendo muita dificuldade de passar lá. E como você relatou, eu fui lá hoje, tinha buraco logo na rampa de acesso, o último corrimão caiu e quebrou, então o deficiente fica totalmente entregue e com dificuldades de locomover. Outro ponto também que eu estou estudando, que eu estou buscando, em relação a espaços públicos, em festa, por exemplo, forró, que tem um espaço destinado aos deficientes lá na frente, que eles tenham esse espaço garantido para ter mais facilidade. E um dos pontos, eu vi o vídeo que você machucou na vida de Dom Pedro II, e vendo um projeto de Santa Catarina, até conversei com o prefeito, acredito que é um dos caminhos, que a prefeitura assuma algumas partes, que essa Câmara dê essa autorização para a prefeitura, para ela cuidar dos passeios, para ela que faça passeios acessíveis, que dê total condições para cadeirantes, pessoas com deficiência visual e todos os tipos de deficiência, tenham mobilidade na cidade e que vivam a vida normal, que consigam ir e vir, como é o direito de vocês. Parabéns pelas 7 propostas, como o Geraldo falou, essas propostas aqui podem balizar o que a gente vai pôr em prática e receber você aqui é uma honra. Essa tribuna livre está sendo muito bem utilizada, volte sempre e nós vamos lutar por essa causa, porque a acessibilidade é uma causa de todos. Obrigado pela presença. Muito obrigado, vereador Luiz Paulo. Senhor Pedro, você tem 2 minutos para comentar. Então, Luiz Paulo, esta cadeirante a qual o senhor se referiu, não a conheço, mas o senhor pode ter certeza que ela é apenas mais uma. Ela é apenas mais uma dos tantos de nós que, infelizmente, não temos a devida atenção. Se procurarmos a nossa cara amiga Selmi, diretora da APAI de Curvelo, ela com certeza nos sinalizará inúmeros outros casos. Se nós procurarmos cadastrar estas pessoas, fazer um levantamento, nós veremos que muitos não saem de casa. E sabe por quê? Muitas vezes porque não tem alguém com quem contar. Muitas vezes porque o preconceito ele se encontra dentro da própria família. Muitas vezes porque, infelizmente, colocam o deficiente como inválido, como inútil, coisa que comprovadamente nós já conseguimos provar que não é. E acho que eu quero fazer uma observação para essa casa. Nós precisamos agir com relação a certas situações que estão acontecendo, com relação ao transporte público. Tá? Tem muita gente por aí, e isso é bastante polêmico, viu, Luiz Paulo? Muita gente por aí com carteirinha, sem nunca sequer ter passado por uma perícia. A empresa sertaneja tem reclamado, tem questionado comigo, inclusive. Poxa, mas todo mundo tem deficiência? Então, é algo que essa casa precisa procurar investigar antes de ser levado ao conhecimento do Ministério Público. Com certeza, Pedro. O vereador Humberto até levantou essa questão dos passes, que muita gente utiliza passes de forma errada. É responsabilidade nossa e da prefeitura fiscalizar esses passes, fiscalizar para as pessoas que realmente precisam, estejam garantidos nos seus direitos. Porque se a gente der para quem não precisa, acaba que o serviço prestado fica bem pior do que é. E as suas propostas, o que você disse aí, vem a calhar realmente para mudar essa visão da questão dos deficientes, a questão da conscientização das famílias, a questão de melhorar a mobilidade. E agradeço novamente. Obrigado por ter vindo, Pedro. Obrigado. Com a palavra, o vereador Gustavo Nascimento.
Gostaria de dispensar as demais formalidades regimentais, cumprimentar o Pedro e a Flávia pela presença aqui nessa casa, e seja muito bem-vindo, e gostaria de agradecer você pela bela explanação que você tem feito aqui para nós. Eu acho que, pelo menos, a minha cabeça abriu muito mais em relação à questão dos deficientes físicos, né? Às vezes a gente percebe no dia a dia alguns problemas que às vezes nós que não temos deficiência nenhuma passamos por alguns momentos na cidade que você vê que teve dificuldade, às vezes, de subir uma calçada de uma praça, e você já imagina uma pessoa com deficiência, né? Então, o assunto é de total relevância. Eu acho que nós, vereadores, temos que abraçar mesmo essa causa. E gostaria até de convidar você, Pedro, para participar, né, dessa nova etapa da revisão do plano diretor, né, que acontece aqui na cidade, que vai acontecer amanhã às 19 horas aqui nessa casa, que vai abranger também essa questão de mobilidade urbana. Então, todos podem opinar, a comunidade toda pode opinar. Então, a sua presença, eu acho que é de fundamental importância para que você possa também questionar esses problemas que você vivencia no seu dia a dia. Agradeço de novo a sua presença e te parabenizo por estar aqui. Obrigado, Gustavo. Na verdade, é interessante, eu gosto de participar das questões políticas, porque eu acho que a única forma de se mudar qualquer coisa é participando. No dia em que nos tornarmos uma sociedade mais consciente, mais participativa, mais ativa politicamente falando, porque política nem sempre é a sujeira que fazem ou que falam por aí. Nada funciona, nada tem um funcionamento adequado se não tiver uma boa política. Uma empresa vai à falência se não tiver uma boa política administrativa. Então, cabe a cada um de nós fazer nossa parte. E, com certeza, na medida do possível, eu estarei presente a todo e qualquer evento promovido por essa casa e por qualquer outro órgão que venha a ser um bem para a coletividade. Não só para a minha causa, mas para tantas outras causas por aí que nós temos e que precisam de especial atenção. Com a palavra o vereador Humberto Freire. Dispensar as demais formalidades regimentais e te cumprimentar, Pedro Júlio, pela sua presença aqui, o seu empenho. Eu sempre te acompanho pelas redes sociais e vejo que você realmente é um que tem capacidade de nos orientar e nos ajudar muito aqui nessa nova etapa aqui do plano diretor que vai ter aí, o Gustavo já mencionou. É importante demais o seu conhecimento para enriquecer o nosso direito de ir e vir. A mobilidade urbana é o direito do cidadão ir e vir. E nós temos que olhar a pessoa com deficiência, com necessidades especiais. É só para complementar aqui, acho que nós esquecemos que nós vamos ficar velhos, que nós vamos precisar de cadeira de rodas, e o velho que eu falo é um futuro muito próximo. Nós olhamos aí nossa cidade, já procurei o secretário de obra para poder fazer com que os engenheiros que assinar uma planta, eles sejam responsáveis desde o início lá da passeio, que nenhum deixa uma rampa. Eles põem, cada passeio, tem vezes no mesmo passeio, na mesma residência, eles põem um degrau. Como é que uma cadeira de roda passa num degrau daquilo ali? E a gente vê isso na cidade, eu tenho sempre cobrado e pedido, às vezes, quando eu chego nas construções, eu falo, está errado aqui, eu vou e falo. A pessoa realmente está faltando uma conscientização, até falta de conhecimento mesmo daquelas pessoas que constroem e que não deixam, não respeitam os direitos das pessoas de necessidades especiais. É muito importante. Então, nós estamos aí com a nova etapa do plano diretor, que é o direito da gente traçar o futuro da nossa cidade.
Quando eu falo, a gente tem aqui em Curvelo, nós temos que olhar Curvelo, nós temos que olhar o município. Nós não podemos fazer pelos outros municípios. Então, nós temos que fazer com que a nossa cidade seja diferenciada. E você pode contar com essa Casa Legislativa, que eu tenho certeza que todos vão te apoiar e vão balizar no seu conhecimento para que possamos traçar um futuro com a melhor acessibilidade para os idosos, os necessitados de cuidados especiais. Você pode contar com esse vereador e eu tenho certeza com essa casa. E mais uma vez te parabenizo a você e sua esposa e continue. Não desista não, por sei que a dificuldade é muita, vencer esses obstáculos é difícil, mas enquanto tiver pessoas igual você e confia e acredita, nós nunca podemos deixar de lutar e de batalhar para conseguir uma melhor qualidade de vida para todos aqueles que mais precisam. Pode contar com esse vereador, que eu estarei sempre à sua disposição. Obrigado. Obrigado, Humberto. Eu gostaria de citar uma situação interessante. Até nós conversamos sobre isso, né, presidente? Em frente ao INSS, havia uma faixa, até hoje há, uma faixa elevada. O que acontece? Fizeram a rampa para cadeirante e a faixa elevada. Porém, o final da rampa de cadeirante dava exatamente num degrau, interessante, num degrau, onde o cadeirante em si, que seria o maior beneficiado com aquela rampa, aquele degrau anularia de forma veemente a ação prática daquele monumento de acessibilidade. Eu fiz um vídeo questionando, reclamando, foi consertado. Mas eu posso sinalizá-los N lugares onde nós não temos a menor condição de acessibilidade. Ali na Afonso Pena, no cruzamento, logo que sai da Praça da Benedito Valadares, para quem vai seguir sentido Bolivar ali, na Visconde de Ouro Preto, isso. Ali não tem a rampa de pedestres, a faixa de pedestres, ela está apagada. Eu já pedi, já implorei, já gritei, já briguei, já fiz de tudo, e a faixa continua apagada. Se os motoristas já não costumam respeitar com as faixas claras, imaginem vocês com ela obsoleta. Com a palavra, os seus vereadores. Com a palavra, o vereador Reinaldo Xavier Guimarães. Caríssimo Pedro Jesus Júnior, a sua preocupação fundamenta-se nos fatos. E, infelizmente, o nosso Código de Obra ele já prevê isso tudo, prevê passeios não podem ter degrau, a diferença de um para o outro não pode passar de tantos por cento, ou seja, seria uma perfeição se fosse construído, todo mundo construísse de acordo com o que está escrito na lei atual. Não precisa de aprovar lei nova, não precisa de criar lei, não precisa de reinventar a roda em lugar nenhum. Basta cumprir a lei. A prefeitura cumprir a obrigação dela de fiscalizar a execução das obras do município de Curvelo. Já seria um grande feito. Infelizmente, o que nós vemos aí é uma verdadeira cadeia de construção, como se estivéssemos na Cordilheira dos Andes. Ontem mesmo vi uma reportagem, assisti uma reportagem sobre Machu Picchu. É o que parece os nossos passeios. Tem degrau até de 1 metro de diferença para o outro. 1 metro. É um absurdo, é uma afronta. E não fiscaliza porque não quer. Porque eu reporto que na 7 de setembro, uma data, oportunidade, minha irmã foi fazer um passeio e fazer uma escada para entrar no depósito de carne. O atual prefeito Maurílio Guimarães, no mandato anterior, foi lá pessoalmente por questões políticas,
pôs a saia na cabeça. Imediatamente, o vizinho de cima, no dia seguinte, fez igual e nem lá e não foi. Foi ligado para ele, a mesma coisa. Não... Então, existe 2 pesos, 2 medidas. O que falta no nosso município é a fiscalização e aplicação da lei. Vossa Excelência está corretíssimo. O que eu posso manifestar nesse momento é solidariedade à sua causa e me colocar inteiramente à sua disposição para que achar que convier e couber a minha ação. Muito obrigado. Excelentíssimo vereador Reinaldo. Eu preciso concordar absolutamente com muito do que Vossa Excelência disse. Certa feita eu liguei para um setor de fiscalização da prefeitura, já num mandato assumido pelo senhor Maurício Soares Guimarães, a quem eu quero deixar claro o seguinte: todo mundo briga, você está brigando com o prefeito. Não, eu não estou brigando com o prefeito. Eu simplesmente estou lutando por uma causa. E seja o prefeito, a prefeitura, quem quer que seja inimigo desta causa, vai se contrapor a mim. E com a mesma vontade que eu tenho de lutar, eu vou me contrapor e tenho absoluta certeza, sem demagogia, senhores e senhoras, que contra-argumentarei a qualquer um dignamente. Portanto, liguei para um setor da prefeitura reclamando de uma obra. Estava lá, o cara colocou uma massa de cimento lá no meio da rua e o ceguinho desavisado entrou com tudo, né? Mas, rapaz, foi até bacana. Eu fiquei com o pé uma gracinha. Vocês nem imaginam o tanto que ficou bonito. Aí, claro que a gente fica bem chateado, bem triste. Liguei para o setor de fiscalização. O rapaz que me atendeu falou: cara, primeiro, não dá em nada. Porque nós vamos fiscalizar, nós não temos direito a fazer nada. E segundo, nós não temos nem carro para fazer isso. Eu sinto muito, cara. Se vira. Isso é ouvido um funcionário público que ganha para me atender. Com a palavra, o vereador Edmilson Dutra. Pedro, boa noite. Boa noite. É um prazer termos um cidadão nessa casa, que é o local onde temos que fiscalizar e legislar, brigando pelos seus direitos. Sabemos que no setor público, onde temos os melhores funcionários e também os piores, na escala social. Dentro do direito privado, nós temos cidadãos de bem que preocupam com os outros e cidadãos que não estão nem aí para o direito do outro de ir e vir. E, infelizmente, vocês que têm deficiências sentem mais dificuldade nessa locomoção. E cabe a nós, políticos, pessoas eleitas por direito, pelo voto direto, o qual não dizem quem somos, mas somos eleitos de forma direta pelo povo. Cabe a nós brigar para dar condições melhores de vida a vocês. É muito fácil vir aqui com discurso de atacar, discurso soberbo de vereador no executivo. Mas você vem aqui com dignidade brigar pelos seus direitos. Você está no lugar certo. E nós, vereadores, como fiscalizadores e legisladores, temos a obrigação de estar cobrando do Poder Executivo que executa, cumprir as leis. Se existe um código de obras
que atende plenamente a população, ele tem que ser cobrado e fiscalizado. Que é muito fácil, por exemplo, eu tenho um passeio em linha reta, eu pegar meu lote e estender o muro para cima do meio-fio sem pensar no próximo que vai passar e ganhando espaço. Isso acontece aqui em Curvelo, como acontece em todo o Brasil. Como você pode ver, Pedro, que aquele fato em Vitória, né, lá no Espírito Santo, com a greve da polícia, mostrou muito bem quem são muitos cidadãos. Infelizmente, tem muita pessoa de má índole na nossa sociedade. Mas você está no lugar certo, de pessoas que vão brigar pelos seus direitos. Nós temos um Ministério Público, que ele tem que ser acionado toda vez que acontecer algo com você. Eu acho que você tem que acionar. E você está de parabéns. Pode contar com essa casa, que nós vamos estar te apoiando em todas as suas decisões como cidadão de bem. Aquele que quer melhorar um coletivo, quer melhorar uma vida social, não só sua, como de todas as pessoas que têm deficiência. Você está de parabéns. Agradeço. Interessante, o senhor citou uma situação muito legal, muito interessante, que à medida que a gente anda pela cidade, eu ando muito, a gente acaba encontrando com determinadas situações, digamos que irregulares. Ali na Rua Guarani, eu desafio a qualquer um dessa casa sair do pronto atendimento municipal de olhos fechados e ir até a Prudente de Moraes, na Passaginha, via a Rua dos Guaranis, onde eu morava. Eu desafio aquele que conseguir fazer essa proeza, eu prometo para ele que eu não luto mais pela minha causa. E ali mesmo na Rua Guarani tem uma situação exatamente equivalente a essa relatada pelo vereador. Camarada colocou um muro lá no meio do passeio e boas, como se nada tivesse acontecendo, como se ninguém fosse necessitar passar ali. Cadê? Quem vai fiscalizar? Ah, mas para fiscalizar tem que ter direito a multar, porque o bolso do brasileiro, ou melhor, o brasileiro só se educa quando mexe aqui, ó. Então, concordo, não há motivos para ataques, mas há motivos para ombrarmos esforços e, se necessário, empregarmos força hercúlea, como eu costumo dizer, a fim de que melhoremos, não só para nós, mas para todos aqueles que necessitam, e até para aqueles que não necessitam, mas que necessitarão um dia. Muito obrigado mais uma vez e pode contar com essa casa. Obrigado. Com a palavra, seus vereadores. Com a palavra, o vereador Duarte Severino Gomes. Pedrinho e sua esposa, Flávia, Denis, seu irmão, sua filhinha, presentes, senhores e senhoras. Pedro, a gente sabe sua luta, não é da agora, não. É uma pessoa que eu conheço a você desde criança. Tanto que seu pai trabalhou comigo no meu comércio, muito tempo. A gente sabe a luta sua. Não é só a primeira vez que você vem na tribuna dessa casa. Lutando por seus direitos. E o direito do povo. Você tem toda razão, e eu prestei muita atenção nas suas falas. Você é uma pessoa que sempre cobra e sempre luta. Ainda não tem recebido o que vocês merecem. Pela sua deficiência, não só você, há muitos
Lembro ainda que eu levei você em Belo Horizonte, chegou no lugar e falou assim, me deixa aqui. Eu falei, Pedro, mas como é que eu vou te deixar aqui? Você não tem uma deficiência na visão? Como que eu vou deixar? Eu falei, não, pode me deixar aqui. Isso foi uma luta em BH, ele estudando lá em Belo Horizonte, para ter essa toda experiência que você tem aqui. Eu não vou prolongar muito, Pedro, mas eu estou à disposição, e eu tenho certeza que os 15 vereadores estão também, para lutar e cobrar os seus direitos. É isso que eu queria dizer. Prezado Duarte, ouvir de ti essas palavras realmente são emocionantes. A consideração e, claro, a amizade que Vossa Excelência tem pelo meu pai, que hoje, o ser humano que renega as raízes, ele perde o seu valor enquanto ser humano. E um dos maiores orgulhos que eu tenho nessa vida é ser filho de um caminhoneiro chamado Pedro de Jesus, que é simplesmente o meu exemplo de hombridade. Mas, nos atendo ao assunto, o nosso amigo Leão, que se encontra presente, passou por situação semelhante, viu, Duarte? Ele me deu uma carona até Belo Horizonte. E chegou lá e falei, não, pode ficar sossegado, daqui para lá eu me viro. Mas é assim, Duarte, a gente tem que lutar. Pode ter absoluta certeza que enquanto eu estou falando aqui, alguém está lá longe, alguém está escondido num canto dessa cidade, Duarte, sem ter coragem de dar a cara para bater. Alguém não tem sensibilidade suficiente para lutar pelo direito de um filho que tenha deficiência, para lutar pelo direito de um irmão que tenha deficiência, de um pai, de um primo, de um avô. Alguém tem um deficiente em casa e está escondido, por preconceito. Nós precisamos ser claros quando dizemos o deficiente pode ter uma família. O deficiente pode legislar. O deficiente pode assumir um cargo público, pode assumir um cargo junto à iniciativa privada. Basta que tenha condição condigna para tal. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Dário. Cumprimento o senhor presidente, vice-presidente, meus caros colegas, os demais presentes. Gostaria, em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar, senhor Pedro, se nome Dário relembra o senhor alguma coisa? Tem alguma lembrança? Repete a pergunta, senhor vereador. Nome Dário, a pessoa do nome Dário. Claro, sem dúvida. O que o senhor lembra da pessoa do nome Dário? O senhor poderia falar alguma coisa a respeito? É interessante a gente... O Dário é uma pessoa que eu conheci no Trevão, né, Dário? Justamente. No Trevão. Justamente. Sai o Pedro, mais doido do que o próprio doido, lá de Belo Horizonte. Falou, você quer saber de uma coisa? Eu não vou pagar a passagem para Curvelo. Carona vai, carona vem, eu vou parar lá no Trevão. Aí me encontro lá na bomba de combustível com o Dário. O que você está fazendo aqui, meu filho? Eu falei, Dário, ô moço, eu não sabia o nome dele. Ô moço, eu preciso dar um jeito de chegar em Curvelo, cara. Dário tinha um rapaz de Diamantina que estava abastecendo. Ele falou, ô moço, aquele rapaz precisa ir para Curvelo. Você dá uma carona para ele? Ô Dário, aquele moço me deixou no entroncamento da 259 com a Prudente de Moraes, a 200 metros da minha casa. Justamente. Eu considero, assim, a sua coragem muito grande. Inclusive, o senhor esqueceu de uma coisa, que a rampa nossa também lá do restaurante,
lá do Trevão, onde eu trabalhava, só que no local que eu não trabalhava não era nas bombas. Isso. Não existia, lá também não tem rampa. Levei, inclusive, a refeição também, a gente providenciou para você, não estou cobrando nada, e nem pensava em ser candidato. Nessa época, eu nem sonhava a ser um candidato. Então, a coragem desse homem é muito grande, que sair lá dentro de Belo Horizonte e, quer dizer, encostar ali no Trevão sem conhecer ninguém e para poder terminar de chegar em casa. Assim, eu perguntei se ele tinha condições, se ele tinha dinheiro. Ele falou que não tinha dinheiro, perguntei se ele já tinha almoçado, ele falou que não tinha almoçado. Foi aonde aonde eu quero chegar. Foi aonde eu levei ele para uma refeição antes dele ir embora, que eu não sabia qual horário que eu ia embarcá-lo, porque aqui a bifurcação em Y dificultaria para ele a chegada dele na casa dele, que é entre Montes Claros e Diamantina. E eu queria que eu arrumasse uma carona para ele, que seguisse sentido Diamantina, para facilitar o tráfego até a casa dele. E, inclusive, liguei até para a família. E nós estamos aqui também. Tem uma pessoa que, mais uma vez, pode contar comigo, que eu vou estar do seu lado também, te dando apoio e te ajudando. Tá bom, senhor Pedro? Muito obrigado, Dário. Muito obrigado. Na verdade, Dário, acho que a gente, enquanto ser humano, a gente tem que ser um pelos outros. E não um pelos outros, né? E jamais eu me esquecerei das coisas, não que o senhor, mas que qualquer um faz por mim. Eu acredito que o maior presente que um ser humano ganha na vida é uma oração sincera. E há momentos na vida da gente que a gente tem, principalmente quando se é jovem, a gente se propõe a tarefa, passa por coisas que depois que se cresce a mente, você vê que, poxa, eu fui suficientemente doido para fazer isso, mas não me arrependo. Então, tive a satisfação em conhecê-lo e, claro, agradeço-vos francamente por tudo o que fizeste por mim e conto sim com a sua colaboração enquanto legislador, a fim de que possamos melhorar não só as minhas condições de trafegabilidade no que concerne a minha cidade, mas como representante de uma região relativamente distante, mas que faz parte do nosso município, também para aqueles que o senhor assiste. A palavra está com os seus vereadores. Com a palavra, o vereador Pastor Julimar Marques. Boa noite, Pedro, juntamente com a sua esposa. Boa noite. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo na legislatura passada, através do vereador Guerino. E naquele dia que eu tive a oportunidade e a felicidade de conhecê-lo, eu levei para casa uma lição de vida. Eu confesso, sem demagogia, que eu aprendi muito contigo e até postei um vídeo naquela situação no Facebook, não citando o seu nome, mas falando uma parábola da palavra de Deus, e depois eu trouxe para a realidade, falando um pouco de uma pessoa que eu havia conhecido, e essa pessoa era você. Eu tive uma grande lição de vida e um aprendizado naquele momento, em poucos minutos que nós conversamos. Eu sei que eu sou limitado, ainda que esteja, ainda estando como vereador, mais uma vez,
dentro das limitações, eu quero me colocar à disposição de você, de sua esposa, naquilo que for necessário e que tiver ao meu alcance fazer para ajudá-lo nessa caminhada. Mas eu observo algo, quero até fazer essa colocação neste momento, que você enxerga muito mais do que muitas pessoas que nós conhecemos. Porque existe uma diferença entre vista e visão. Você é um jovem de visão. Você não tem as vistas, mas a visão te leva a alcançar grandes horizontes. Essa visão, eu acredito, pela sua colocação e pela sua perseverança, juntamente com a sua esposa e algumas outras pessoas que creio estar te ajudando, ela te levará a concluir o projeto que você começou de lutar pelos seus direitos, que são constituídos, como foi falado, através desse relatório que você trouxe aqui hoje. A visão, ela é ilimitada. A nossa vista é limitada. A visão, não. Por ver um homem de visão aqui diante dos meus olhos, através das minhas vistas, eu acredito muito que você vai conseguir alcançar muito disso tudo que você tem buscado, não para você, não é pessoal, mas para todos os demais que você representa nessa casa. Leve para casa mais uma vez uma lição por ver você junto com a sua esposa. Eu sou muito de analisar situações e parar para pensar e tirar proveito de tudo que eu vejo. Hoje levo para casa mais uma vez o aprendizado, me coloco à sua disposição e digo para você que Deus te abençoe e que te dê muita perseverança, saúde, para que você continue esse trabalho que eu tenho certeza que pela sua visão ele será concluído. Deus te abençoe, abençoe sua casa e que você possa conseguir e junto possamos ajudá-lo naquilo que for possível. Boa noite. Boa noite, amém, pastor. Gostaria de agradecer vossas palavras. Me lisonjeiam, porque eu costumo dizer sempre que tem gente que diz que por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Eu discordo, porque geralmente ao lado de uma grande personalidade feminina, de uma grande mulher, é que existe um homem que luta para acompanhá-la. E essa pessoa que neste momento me dá as mãos é a mesma pessoa que adequou a sua forma de viver a vida a mim. Isso não há palavras no mundo que sejam suficientemente claras para exprimir a minha gratidão. Portanto, está aqui alguém que, de alguma forma, entrou na minha vida e me deu tanta força para que hoje eu estivesse em Curvelo. Com certeza, se a gente não estivesse junto, eu não estaria aqui. E que, nessa terra que eu francamente amo, apesar das desavenças com o solo, eu possa lutar por esse objetivo, que é melhorar a acessibilidade para todos. Com a palavra, a vereadora Carla Leite Araújo. Boa noite a todos. Solicito a Carla e o Pedro que seja bem breve, que o tempo do expediente já se esgotou, tá? Sim. Só peço essa compreensão de vocês nesse momento. Ok, senhor presidente. Dispenso as demais formalidades. Boa noite a todos que nos assistem também pela internet. Pedro, não poderia deixar de te parabenizar e agradecer a sua participação aqui na Câmara Municipal de Curvelo. Já te conheço há muitos anos, esse jovem corajoso que luta em busca de melhores dias aqui para nós e também para os portadores de necessidades especiais. E desejamos que você tenha muito sucesso na sua caminhada. Agradecemos a presença aqui hoje. Obrigada também a Flávia, ao seu irmão e à sua filhinha presentes. Ok, Carla, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez à mesa diretora, através da pessoa do vereador Geraldo Veterinário, Geraldo Moreira. E, claro, agradeço a atenção de cada um de vocês, o apoio de cada um, a cada um que Ô Pedro, investiu online. Sim. Esses agradecimentos você pode fazer mais tarde um pouquinho. Sim. Não estou correndo com você daí, não. Não, viu? tranquilo. Muito obrigado a todos, uma excelente Só um noite. minutinho, Pedro. Ah, a palavra está com os seus vereadores. Pedro,
né, a gente sabe que grande militante que você é, né? Nós nos conhecemos aqui tem mais ou menos 2 anos. A gente passa a admirar as suas atitudes, as suas ações. Quem dera se toda tribuna livre fosse dessa qualidade. A gente sairia daqui e poderia ficar aqui até meia-noite com bastante alegria, muita satisfação. Vamos, com certeza, Pedro, Flávia e todos a quem vocês representam aqui, vamos fazer cobrança, independente de quem quer que seja, prefeitura, órgãos públicos, empresas privadas. Com certeza essa casa vai olhar com o olho mais incisivo, mais penetrante nessa situação que você acaba de relatar e que é de conhecimento de todos, né? Não queiram falar nenhum ou outro aqui que ninguém sabia, que todo mundo sabe dessas condições que você relatou aqui hoje. Vamos trabalhar no sentido de termos aqui no Curvelo uma legislação municipal pertinente e que possa coibir tais abusos que ocorrem aqui no dia a dia, nas construções, na falta de fiscalização da prefeitura, na falta de comprometimento das empresas privadas, dos órgãos públicos, estadual, federal, municipal, todos, de um jeito ou de outro, estão de formas inadequadas. Lembro aqui a defesa do vereador Julimar no tocante a uma coisa simples, que a lei manda, banheiros nas agências bancárias. E foi uma luta, parece que quase todas hoje têm essa situação. Então, se a gente não lutar, não cobrar, não exigir, não bater mesmo, a coisa não funciona no Brasil. Igual você relatou, o dia que bate no bolso, enfia a mão no bolso, aí que eles vão gritar e chorar. Então, você pode ter certeza, você já está convidado a fazer parte dessa equipe que vai fazer uma proposta para o Poder Público Municipal de uma legislação de acessibilidade, né? Você já me passou o material o ano passado, para a gente estar estudando, trabalhando, e com certeza, Pedro, e todos os vereadores aqui presentes, esse ano essa legislação sai. E outra coisa, não é para ser mais uma lei, não. É para ser uma lei que tem que ser cumprida, tem que ser fiscalizada e cobrada. E uma coisa que você utiliza muito, que essa casa, a partir desse momento, né, a partir dessa gestão, já falei, se não resolver, o Ministério Público é logo ali. Nós temos que usar todas as ferramentas para dar ao cidadão curvelano a garantia daquilo que lhe é direito. Com certeza essa casa está do seu lado, está ombreada com você, com a Flávia, que é seu braço, seu direito, esquerdo e tudo, a gente sabe disso, né? Com certeza você hoje é o representante dos pessoais com deficiências auditivas, locomotoras, visuais e tudo. Hoje, você se porta hoje como tal representante. E, com certeza, essa casa lhe acolhe e vai precisar do seu subsídio para tentar realizando, porque você é um grande conhecedor, visto que o grande material didático relativo a isso que você já me passou. Então, nós vamos convidar num momento bem breve possível para a gente estar sentando e elaborando isso aqui. Com certeza, nós estamos esperando só acabar uma das comissões especiais, que nós vamos criar uma comissão para fazer logo essa legislação. E queria agradecer mais uma vez você, a Flávia, por estar aqui nos prestando uma grande... até a gente foge um pouco a palavra. Nos prestando, não só a gente, a toda a comunidade curvelano, essa informação, esse comprometimento seu com essa causa aí, que todos nós, com certeza, como o vereador Duarte colocou, os 15 vereadores, com certeza, vão estar ombreados do seu lado nesse sentido aí. Então, vamos trabalhar a acessibilidade, a mobilidade urbana, no sentido de dar maior qualidade de vida a todos, né? Inclusive aos idosos também, né? Então, inclusive os idosos. Não havendo mais nenhuma manifestação dos vereadores para fazer indagações ao senhor Pedro de Jesus Júnior, solicito ao senhor Pedro que faça as suas considerações finais. Como já dito,
agradeço ao apoio de cada vereador dessa casa, do povo curvelano que nesse momento se encontra aqui na internet, aquele que está me assistindo online, enfim. Muito obrigado. O que eu peço é nada em conformidade com o tamanho que tem essa causa, com o tamanho da importância que é proporcionar às pessoas o tão sagrado direito humano e constitucional de ir e vir. Então, agradeço, senhor Geraldo, presidente, e demais vereadores, por manter as portas desta casa abertas. E observo, meu nobre presidente, que eu não encontrei um piso tátil pelo caminho ali, viu? Nós precisamos corrigir com certeza este pequeno e significante detalhe. Abraço a todos, boa noite. Agradecemos a participação de Pedro, de Jesus e a Flávia, né, a sua esposa, companheira, no expediente de Tribuna Livre, salientando que esse espaço está à disposição para todos, para suas manifestações e colocações no plenário. Assuntos urgentes. Com a palavra, senhores vereadores que desejam fazer uso do expediente pelo prazo de 5 minutos. Solicito ao vereador que manifeste a declaração de assunto a ser abordado. Submeta